Bom dia a todos. Eu sou a Eliane Valim, diretora superintendente do Ortoprev. Eu quero, em nome de todos os servidores da Ortoprev, agradecer a presença de vocês aqui. A ideia é falar um pouco sobre o nosso projeto Conheça o Ortoprev. Esse projeto ele nasceu já há alguns anos, né? O objetivo principal desse projeto é disseminar um pouco da cultura previdenciária para os servidores públicos, que são os nossos beneficiários, né? Então, vai ser uma manhã bastante agradável. Eu gostaria que todos tivessem perguntas. Vai ter um momento para as perguntas e nós esperamos atendê-los. E qualquer dúvida que surgir, qualquer momento que vocês queiram estar interagindo com a gente, fiquem à vontade, tá? E é isso, gente. É um prazer estar aqui, podendo falar um pouco do nosso trabalho. E que seja uma manhã bastante proveitosa para todos nós. Gostaria de chamar a Eliane Silva. Ela é a pessoa responsável por iniciar as apresentações. A primeira parte é a nossa prestação de contas para vocês. Tá? Eliane, por favor. Bom dia a todos. Desculpem a demora que a gente estava adaptando, né? A casa nova, tudo novo. Mas, assim, um pouco do projeto Conheça o Ortoprev, ele foi um projeto que foi feito por servidores para os servidores. O nosso objetivo aqui hoje não é uma palestra onde todo mundo vai ficar ouvindo só o que o Ortoprev tem a falar. Nós vamos expor o que nós estamos fazendo, o trabalho que nós estamos fazendo, e gostaríamos muito da participação de vocês. Quero muito agradecer a Deus a presença de todos vocês aqui. Eu fico muito emocionada sempre que a gente faz algum projeto, alguma palestra desse tipo, porque eu vejo muitas pessoas que eu trabalhei junto e que cuidaram dos meus filhos, então isso é muito bom. Esse momento é um momento de valorização profissional. A gente vai fazer uma bem rápida apresentação, uma mini prestação de contas. Depois a gente vai já chegar no ápice da nossa apresentação, que é a fala sobre a aposentadoria do Dr. Fernando Rosa. E depois também vai estar a equipe da Risk Office, fazendo uma apresentação sobre os investimentos do Ortoprev, colocando de uma maneira bem sucinta para vocês como que está funcionando a situação dos investimentos do Ortoprev, tá bom? Passar, Jefferson, por favor. A gente colocou aqui dados do nosso fechamento do setor de benefícios no ano de 2013. Então, no ano de 2013, nós fizemos 1.228 perícias médicas para os servidores que estiveram conosco em auxílio-doença. A maioria de vocês já sabem que o auxílio-doença é o benefício quando o servidor se afasta, o afastamento é superior a 15 dias, o servidor vai estar indo para o Ortoprev. Então, nós tivemos 1.228 perícias, nós tivemos 88 pareceres previdenciários, que são os pareceres do Fernando Rosa. É uma pessoa especializada em previdência do servidor público. Então, isso para nós nos traz muita segurança quando a gente vai dar um parecer de um benefício previdenciário tão importante como uma aposentadoria, por exemplo. Nós tivemos avaliações psicológicas. O que acontece? Devido ao alto índice que nós temos, assim, a depressão ela é uma doença global. E ficou difícil só para o perito do trabalho avaliar esses servidores. Então, o servidor, quando chega com esse CID-F, ele é avaliado também pela nossa psicóloga. Tá? Nós tivemos também 452 atendimentos do serviço social. Muitas das vezes, o servidor que está passando por auxílio-doença ou o próprio aposentado, ele precisa de um auxílio, então ele vai ter um atendimento social, tem a visita social, que auxilia o servidor também. Tá? Nós fechamos 2013 com 143 aposentados por invalidez,
49 aposentados por idade, 36 aposentadorias compulsórias, que foram os servidores que chegaram aos 70 anos e foram aposentados compulsoriamente. Nós tivemos 80 aposentadorias por tempo de contribuição e nós tivemos 86 pensões por mortes. Então, fechamos 2013 com 394 beneficiários. Os valores da folha de pagamento de 2013, com aposentadoria, pensão, auxílio-doença, salário família e maternidade, ficou em mais de 10 milhões. Então, assim, quando a gente fala dos aposentados, pode-se falar assim, é pouquinho, mas quando a gente faz no geral, o nosso trabalho ele é bem grande e é bem extenso. Pode passar um pouquinho. Aqui, já passamos um ano, agora nós já fechamos um semestre, já estamos vendo a compra de Natal, terminando o Dia dos Pais, a gente já tem que comprar o presente das crianças para o Natal. Então, nós fizemos um gráfico para ficar mais fácil, uma análise do benefício de auxílio-doença. Então, nós tivemos, no final de junho, estávamos com 147 servidores em auxílio-doença. Então, nesse gráfico simples, nós retratamos as secretarias e o número de servidores. A gente vê 51% da Secretaria de Educação, mas tem que ser considerado que a educação é a maior secretaria. Então, a tendência é ela ter o índice maior também. Pode passar, Jefferson. Até junho, nós terminamos agora, o nosso número aumentou, então até junho, nós estamos agora com 410 aposentados, nas diversas modalidades de aposentadoria. Pode passar, Jefferson. Tá? Os eventos do Ortoprev. A gente gosta de colocar, porque a diretoria de benefícios faz diversos eventos para os aposentados. O que acontece nesses eventos? Não é o nosso dinheiro, eu falo nosso, que eu também sou servidora efetiva. Em nenhum dos eventos do Ortoprev é o dinheiro dos nossos recursos, daqueles 11%. Todos os nossos eventos são patrocinados pelas instituições bancárias que o nosso dinheiro está investido. Então, se de repente vocês verem algum aposentado participando de festas, de passeios, não são recursos do Ortoprev, são recursos dos patrocinadores, tá bom? Pode passar. Eu coloco aqui o site do Ortoprev. O site do Ortoprev, ele é um canal de comunicação que o servidor deve utilizar. Nós estamos nos preparando para, até o final do ano, fazer um recadastramento previdenciário, para quando o servidor entrar no site, ele já ter mais ou menos a sua situação previdenciária como está. Fazer aquela simulação da aposentadoria. Esse site a gente está dinamizando ele para ele atender às necessidades dos servidores. Muitas das vezes o servidor não pode ir até o instituto, mas através do site ele vai ter como já estar a par de toda a sua situação previdenciária. Pode passar. A gente vai estar abrindo um segundo slide, também bem rápido, que vai estar falando da parte financeira. A gente colocou alguns dados apenas do fechamento, para a ciência também dos servidores. Após a apresentação da equipe da Risk Office, a gente vai estar abrindo para perguntas para vocês, caso alguém tenha ficado com alguma dúvida, tá bom? Pode passar. Então, são dados contábeis, são referentes já ao primeiro semestre agora de 2014. Pode passar. Então, com médicos peritos, com o serviço social e com a psicologia, foram gastos R$112 mil, tá bom? A gente colocou ali, tudo gráfico simples, mas para vocês saberem o índice dos nossos atendimentos. Sempre é mais perícia médica, volta um pouquinho, Jefferson, sempre é mais perícia médica, e a perícia médica, ela indica os serviços de suporte. Então, o servidor está em auxílio-doença, o médico fala, olha, ele precisa ser avaliado pela psicologia. A psicologia avalia. A própria psicóloga ou o próprio médico perito encaminha para o serviço social. E a gente tenta dar o suporte para esse servidor.
100%? Não. Mas a gente está num caminho muito bom. A gente consegue dar um amparo para o servidor, tá bom? Pode passar, Jefferson. Material de consumo, tá? Num total de R$ 35.000, passando, quase chegando a 36, nós também colocamos um gráfico para vocês, para ficar mais fácil de ilustrar. Pode passar, Jefferson. Gastos com consultoria também, a gente colocou, para vocês terem uma noção, que ultrapassa os R$ 65.000. Também tem os outros consultores, que R$ 43.000. Pode passar, Jefferson. A gente colocou aqui o recebimento da receita. É a parte patronal e a parte dos servidores. Como que funciona a receita do Ortoprev? Nós não temos verbas como os outros órgãos têm. O Instituto ele funciona com recursos dos servidores e da compensação previdenciária. Porém, assim como no regime geral, que a gente chama de INSS, também tem a parte patronal, a parte que o empregador, que nós chamamos de ente, paga. Então, em cima tem a parte patronal e embaixo tem a parte dos servidores, que é os descontos dos 11%. Então, a Câmara foram 331 mil, a Prefeitura passados de 5 milhões, e o Ortoprev, nós já temos nossos servidores efetivos. Teve o concurso do Ortoprev, o Ortoprev está passando por uma reestruturação, então agora os efetivos estão assumindo seus cargos. Então nós já temos efetivos os assistentes administrativos, o assessor jurídico também já é efetivo, o contador também já é efetivo. Então, o corpo do Ortoprev já está se tornando servidores do Ortoprev, que foram concursados para aquilo e que estão se preparando para fazer previdência, tá bom? A nossa parte, nós fizemos bem resumida. Porque o nosso objetivo aqui não é fazer uma coisa tão extensa, para não estar tomando tanto de vocês e ficando cansativo. Porém, a gente vai estar aberto às perguntas e, terminando a apresentação, a gente vai deixar à disponibilidade de vocês o nosso site. No site, nós colocamos os balanços, no site nós colocamos a parte legal, a parte de legislação, e nós vamos deixar isso à disposição de vocês logo que terminar as apresentações, tá bom? Agora eu vou convidar o Fernando Rosa. Fernando Rosa é quem dá os pareceres previdenciários e é ele quem vai estar falando para vocês de aposentadoria, tá bom? Fernando. Bom dia a todos. Só deu uma zebrinha aqui, vamos dar uma olhada um pouquinho. Então, esse aqui, tá. Transparência, que estava atualizado algumas coisas, vamos trabalhar com essa mesma, tá? Desculpa. Vamos lá. Nós vamos passar para vocês os requisitos básicos que a legislação obriga que o Ortoprev faça para a concessão dos benefícios de aposentadoria, pensão e todos os outros benefícios previdenciários, tá? Nós temos uma regra geral que está prevista no artigo 40 da Constituição e a última alteração que está vigente é a emenda constitucional 41. Todos os benefícios são amparados por esse dispositivo. Nós temos duas situações. O geral, onde nós pegamos todos os servidores que trabalham em atividade normal, e o magistério, que são os funcionários que têm uma redução no tempo de serviço e na idade, desde que trabalhe em sala de aula. Tá? Nós vamos começar mais ou menos por aqui, porque aqui é o básico, as exigências são as mesmas para todos os dois grupos, apenas a diferença é a idade e tempo de serviço. Para se aposentar, o servidor público necessariamente precisa, o homem 60 anos, a mulher 55,
35 de contribuição, 30 anos de contribuição para a mulher, tempo de serviço público 10 anos, tempo no cargo 5 anos. Esses 4 requisitos são obrigatórios. Eu não posso preencher um e não preencher o outro, eu tenho que preencher os 4 requisitos. Preenchendo os 4 requisitos, nós vamos trabalhar para estabelecer o valor inicial da aposentadoria. Como é que é feito? Eu pego a média dos salários de contribuição, desde julho de 94, que foi a implantação do Plano Real, que se considera a estabilidade da moeda. Existe uma planilha em que é divulgada pelo Ministério da Previdência, atualizando os valores de julho de 94 até o mês anterior da aposentadoria. Feito esse cálculo, nós desprezamos os 20% menores salários e consideramos 80% melhores salários. Então, nós já sabemos qual vai ser a base de cálculo para fins do provento. Feito essa média, nós vamos fazer uma comparação. Qual é o valor do salário base? O salário base, por exemplo, é de 500 e a média deu de 480. Então, o valor do benefício vai ser sempre o menor valor entre a média e a última base de contribuição. Se a média for superior, eu considero a última base. Se a média for inferior, eu considero a média. Em 95% dos casos, mais ou menos, tem dado a última base de contribuição. Tá? Então, o funcionário acaba não tendo nenhuma perda e continua recebendo o mesmo provento que recebia em atividade. Com uma vantagem ainda, que dependendo da remuneração dele, ele não contribui mais os 11%. Então, ele acaba tendo um aumento de 11% depois de aposentado. Tá? Concedida a aposentadoria, como é que é feito o reajuste nos anos seguintes? É todo mês de janeiro, pelo mesmo índice do regime geral. Tá? Essa é a regra geral. Nós temos uma disposição transitória 1, que é o direito adquirido para quem estava trabalhando em 16 de dezembro de 98. Eu vou pedir para voltar só um pouquinho, que eu não falei uma coisa. Se você preencher os 4 requisitos e não quiser se aposentar, você não é obrigado a se aposentar. Aí você vai fazer o pedido do abono de permanência. O que é o abono de permanência? A prefeitura vai descontar 11% do salário de vocês e, ao mesmo tempo, reembolsa. Então, ela desconta 11% de vocês, passa para o Ortoprev e reembolsa o valor que descontou de vocês. Então, vocês, se tiverem direito a se aposentar e não exercer o direito, vocês vão ter um aumento de 11% no salário de vocês, tá? Porque vai descontar e vai reembolsar automaticamente. Então, voltando no direito adquirido, para quem estava em dezembro de 98, tá? É a mesma condição, tanto para o homem como para a mulher. A diferença aqui, vocês devem lembrar o tempo que tinha um pedágio para a gente se aposentar. Então, o homem podia se aposentar com 53 anos de idade, a mulher com 48, 35 de contribuição para o homem, 30 para a mulher, e mais o pedágio, que era aquele castigo que a gente tinha, que você pagava pelo tempo que faltava para aposentar no dia 15 de dezembro de 98. Esta regra aqui, na verdade, é a pior possível para nós, servidores, tá? Por quê? Tem um redutor por antecipação em relação ao limite da idade. A regra geral dizia o quê? 60 anos. Se eu me aposentar com 53, eu estou antecipando o meu tempo em 7 anos. A partir desta data, de janeiro de 2006, eu perco 5% por ano antecipado. Então, se eu tiver 53 para 60, são 7, 7, 5, 35, eu perco 35% da minha aposentadoria. Então, esta situação, na verdade, é uma das piores que tem. Mas não impede de você poder exercer o seu direito. Por quê? Porque se estiver faltando, por exemplo, 2 anos para os 60, você vai perder 10% da sua aposentadoria. Só que você para de contribuir com os 11%. Tá? Então, depende de cada pessoa discutir, eu quero esta ou quero aquela. É a opção do servidor, que cada um sabe onde aperta o sapato. Não adianta ele falar, esta é melhor para você, e o servidor falar, não, eu quero aquela outra e não aplica esta. Então, ele vai fazer a opção formalmente qual é o tipo de regra que ele vai querer. O provento também é feito pela média, nas mesmas condições, e o reajuste também é pelo regime geral, todo mês de janeiro.
nesta situação, também tem direito ao abono, tá? Regra transitória 2, direito adquirido para quem estava trabalhando em 31 de dezembro de 2003. Qual é a vantagem desse dispositivo? Garantir que o servidor se aposente com o último salário de contribuição. Tá? Então, nesta situação, nós não vamos trabalhar com média. Vai ser a última base de contribuição, o valor da aposentadoria. As condições básicas são as mesmas. A figura nova aparece: o tempo de serviço público tem que ter 20 anos. Na regra geral é 10. Um destaque: esse 20 anos e os 10 anos das outras regras, tanto faz aonde trabalhou, é serviço público. Pode ter trabalhado no governo federal, em outro município, não interessa se é CLT ou é estatutário, esse tempo vai ser somado para considerar os 20 anos de serviço. Tá? Então, se nós trabalhamos em Hortolândia pela CLT no começo e passou para o Hortoprev, vai ser contado o tempo total. Tempo no cargo também 5 anos, e os proventos vão ser integrais, correspondente à última base de contribuição no cargo efetivo. Aqui é um parêntese que a gente faz: sempre vai ser o cargo efetivo. Se você está num cargo de oficial de administração e foi designado para um cargo em comissão de chefe de serviço, a sua contribuição vai ser sobre o cargo efetivo de oficial administrativo. Tá? Nós estamos fazendo uma alteração na legislação que já está na Câmara para ser analisada, e está sendo previsto o quê? Se o servidor ocupar um cargo em comissão, ele poderá fazer a opção de recolher pelo cargo efetivo ou pelo cargo em comissão. Qual a vantagem disso? A vantagem disso, a primeira vantagem é: se eventualmente ele entrar de auxílio-doença, ele vai receber o benefício correspondente à base de contribuição. Se ele estiver num cargo em comissão, não fizer a opção e ficar de auxílio-doença, vai receber o cargo efetivo. Então, acaba tendo redução no momento em que ele vai precisar de tratamento de saúde. Tá? Essa opção é facultativa, vai ter um período para as pessoas manifestarem essa vontade, se quer ou não, e depois desse momento não pode mais. Para a aposentadoria, ela vai influir porque ela vai entrar no cálculo da média, tá? Então vai influir no resultado. E o reajuste, aqui tem uma diferença que a gente fala que é a paridade plena. Tudo o que acontecer com o servidor em atividade vai acontecer com este aposentado. Se houver uma transformação ou reclassificação do cargo, como nós tivemos agora há pouco tempo no plano de carreira, a gente vai fazer o reenquadramento do servidor da atividade, e o cargo do servidor que se aposentou foi reenquadrado, o aposentado vai ter também o reenquadramento do cargo que ele tinha. Tá? Regra transitória 3, direito adquirido para quem também estava trabalhando em 98. Isto aqui, desse dispositivo, é para quem começou a trabalhar com pouca idade. Então, a pessoa vai ter o tempo de serviço, mas não vai ter os 60 anos. O que vai acontecer com essa pessoa? Figura nova, 25 anos de serviço público, que é exatamente para quem começou a trabalhar na administração pública com pouca idade, que poderia, desde 64, se não me engano, trabalhar a partir de 14 anos no serviço público, tá? E a partir de 98 é a partir de 18, não pode ser mais, menos que isso. Então, esse tempo começou antes e vai ter 35, não vai ter os 60. Aí ele tem que ter 25, tem que ter 15 na carreira, mas essa carreira aqui, para quem não instituiu o plano de carreira, é o cargo que ele entrou na administração e o cargo que ele ficou o tempo todo, considera como carreira, e o tempo no cargo. Se ele fez um concurso, por exemplo, desse período, ele entra como administrativo e depois de um certo tempo faz um concurso, por exemplo, para procurador jurídico, e ele não tiver 5 anos no cargo de procurador jurídico, ele não pode se aposentar. Ele tem que ter 5 anos no cargo em que vai se aposentar. Tá? E não tem condições de voltar para o anterior. Tem que esperar fazer os 5 anos para poder se aposentar. A regra que a gente fala é aqui, uma redução de 1 ano na idade da regra geral a cada ano de contribuição que exceder o tempo de contribuição. Então, eu preciso de 35. Se eu tiver 36, eu posso me aposentar com 59. Se a mulher tiver 31, se aposenta com 54 e assim sucessivamente. Quando aumenta aqui, diminui aqui em cima.
A vantagem dessa situação, você vai também ter proventos integrais correspondente à última base de contribuição e tem direito à paridade plena também com todas as bonificações do servidor em atividade. Quando nós fazemos a simulação da aposentadoria e vocês preenchem 2 requisitos ou 3 requisitos, vocês vão ser chamados no Ortoprev, mostrado qual vai ser o vencimento de cada uma das situações, qual é a situação de reajuste, porque eu posso ter o mesmo vencimento, mas o reajuste é diferente, e vocês é que vão fazer a opção de qual regra vocês querem se aposentar. Tá? Sempre a posição é de vocês. O Ortoprev só vai fazer decisão diferente disso pela mais vantajosa para vocês. Então, se a diferença for simplesmente valor inicial do benefício, o Ortoprev vai adotar a posição que dá a maior vantagem para vocês. Tá? Vocês não vão precisar manifestar vontade, porque só manifesta vontade quando vocês têm essas situações de paridade e não paridade. Aposentadoria por idade. Também não tem direito ao abono. Todo trabalhador, servidor que completar 65 anos homem, 60 mulher, desde que tenha 10 anos de serviço público e 5 no cargo, ele poderá se aposentar por idade. Como é que é feito o cálculo? O cálculo é feito proporcional ao tempo de contribuição, a 12.775 dias, que é 35 anos de contribuição, e para a mulher 10.950, que é os 30 anos de contribuição. Um exemplo que a gente fez aqui, um servidor com 15 anos de serviço, ele teria 5.475 dias, dividido por 12.775 dias, vai dar 42% do valor do cálculo da base de contribuição e a média. Então, eu faço a média, faço a base de contribuição, qual é o menor valor? Estabeleço esse valor e aplico a alíquota, que é o valor do benefício que ele vai ter. Tá? Então, vocês vão dizer, pô, mas vai ser só 42%? Só, mas esse cara trabalhou só 15 anos. Em 35 anos, ele trabalhou 15. Então, tem que ser proporcional ao tempo de serviço dele. Tá? Também é feita pela média, e os reajustes também são anualmente no mês de janeiro. Aposentadoria por invalidez. Aqui é uma situação que a gente tem que chamar atenção, porque quando o servidor está aposentado por invalidez, ele não pode exercer nenhuma atividade remunerada. Tá? Por exemplo, eu sou motorista de um Gol na prefeitura, me aposento por invalidez. O que o Ortoprev faz com uma das primeiras medidas? Solicitar ao Ciretran que recolha a carteira de habilitação, porque se ele não pode dirigir o carro oficial, ele não pode dirigir o carro particular. Vamos numa situação mais drástica um pouco. Eu sou médico, eu me aposento por invalidez, fazendo o que no centro de saúde? Consultas médicas. Eu não posso ter consultório particular. Tá? É o que diz a legislação. Quer dizer, o servidor que se aposentar por invalidez, no cargo, ele não pode exercer nenhuma atividade correspondente àquele cargo em que ele se aposentou por invalidez. E assim todas as categorias. Tá? Eu sou professor em Hortolândia, me aposento por invalidez e continuo lecionando no Estado. A doença é parcial. E todas as atividades dele estão impedidas. Eu tenho 2 situações aqui. Para os servidores admitidos até dezembro de 2003 e os servidores após essa data. Até essa data, eu não considero a média para nenhum efeito do benefício. E a partir desta data, eu considero a média. Se eu não considero a média para efeito do benefício, o reajuste vai ser diferente. Se eu não tenho média, o reajuste é pela paridade. Se eu tenho média, o reajuste é feito anualmente pelo INSS. 2 situações. A aposentadoria poderá ser integral, correspondente à média dos salários base de contribuições, quando decorrente de acidente do trabalho. Acidente do trabalho vai ser comprovado pela CAT, que é emitida pela Medicina do Trabalho. Moléstia profissional vai ser feita também de acordo com o PPS, que é a categoria de atividade dele, e ver a relação da doença com a atividade da pessoa. Doença grave, contagiosa ou incurável, que são as doenças especificadas num decreto do Ministério da Saúde, com as doenças consideradas graves ou incuráveis.
Se estiver nessa categoria, o salário vai ser a última base de contribuição até dezembro de 2003 e a média a partir de dezembro de 2003. Os proventos vão ser proporcionais ao tempo de contribuição nos demais casos em que não se enquadram nestes anteriores. Então, é sempre proporcional, pelo mesmo critério da proporcionalidade que a gente fez na situação anterior da aposentadoria por idade. O reajuste vai ser anualmente para quem foi calculado pela média, que é posterior a esta data de admissão, e a última base é anualmente pelo servidor, para quem foi admitido antes. Aposentadoria compulsória. Essa aposentadoria ela é automática e obrigatória pela administração quando o servidor completa 70 anos. Ele não fica nem um dia a mais. Tá? A gente está estudando algumas formas com serviço social de que quando ele completar 69 anos, tá, ele seja solicitado a comparecer no ortoprévia para começar a preparar a documentação, toda aquela formalidade para quando chegar nos 70 anos ele já está com toda a documentação em ordem. Porque normalmente se você não tem a certidão do INSS, o seu tempo de serviço antes da prefeitura, o seu benefício vai ser pago só com o tempo da prefeitura. E depois, quando você trouxer os documentos, a gente vai fazer a revisão do valor do seu benefício. Então, para evitar essas situações, a gente vai tentar trabalhar pelo menos um ano antes de já começar a trabalhar isso. Um parêntese que a gente faz aqui. Algumas prefeituras, em que as pessoas fizeram concurso já com uma certa idade, porque são amigos do rei, vamos dizer assim, uma facilidade com a administração, completa 70 anos e não sai da administração. Tá? O que vai acontecer? Ele vai continuar trabalhando, vai continuar ganhando o salário dele correspondente aos dias trabalhados, vai ter os adicionais por tempo de serviço, vai ter todas as vantagens possíveis no Estatuto do Servidor. Só que para o Instituto, nós vamos considerar todos os benefícios deles limitados aos 70 anos. Se ele completou 70 anos, por exemplo, no mês de junho de 2014, e no mês de agosto ele completa um quinquênio e vai ter um adicional por tempo de serviço, esse adicional vai ser desprezado na hora do cálculo. Tem que ser no momento dos 70 anos qual era a situação dele. Fica bem claro, né? Vantagens posteriores irregulares nós não consideramos no ortoprévio porque a legislação não permite. O cálculo também é proporcional, é aquela mesma memorinha que a gente usou anterior. Tá? E o reajuste vai ser anualmente de acordo com o regime geral. Pensão. A pensão é o benefício que é concedido aos dependentes do servidor em duas situações. Servidor falecido que já era aposentado, o valor do provento até o teto do INSS é integral e o que passar é 70% só. Como exemplo, o valor da aposentadoria, R$ 6.200, 6.200 menos o teto dá 2.041, 2.041 vezes 70% dá 1.426, valor da pensão, o 459 que é o teto do INSS, mais 1.428, então ele vai ter uma pensão de 5.587 quando tinha uma aposentadoria de 6.200. Então, se ele ganhar mais do que o teto, não vai ser integral. A parte que ultrapassar o teto vai ser 70%. E o servidor que falecer em atividade, o valor da pensão vai ser o mesmo critério do anterior, só que eu não faço média. É a última base de contribuição, vai ser o valor da pensão dos dependentes. Próximo. Só. Se alguém tiver alguma dúvida, pode fazer a consulta direto para o meu e-mail ou através do Ortoprev, que o Ortoprev me encaminha e a gente faz a resposta. Nós temos alguém aqui de saúde? Não. Tem. Tá. Não, mas vamos fazer entra naquela tela, de outra tela, só para vocês terem uma noção de algumas coisas, se alguém perguntar, volta naquela... Não, fecha. Aqui. Vamos falar um pouco para vocês
sobre a aposentadoria especial do servidor público. Quer dizer, apesar de não ter alguém específico aqui, mas se alguém tiver alguma dúvida, vocês poderão ser multiplicadores para o Ortoprev, tá? Então, nós temos o quê? O servidor público tem direito à aposentadoria especial? Tem. Em que condições? Em condições estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal, tá? A Constituição diz que a aposentadoria especial será regulamentada por lei complementar. Essa lei complementar não foi editada desde 98 até hoje. E em função do número excessivo de pedidos de aposentadoria dos servidores que não estavam sendo regulamentados por ninguém, o Supremo Tribunal adotou a súmula vinculante. Essa súmula vinculante, ela estabelece o quê? Que é a súmula 33, estabelece as condições da aposentadoria especial. Quais as condições, como é que o Instituto vai fazer, e ele remete que o Instituto é obrigado a fazer para o servidor público as mesmas condições do regime geral. Tá? Então, nós temos uma orientação normativa 1, de 22 de julho de 2010, que foi alterada pela orientação normativa 2, agora de 2014, e que estabelece a documentação exigida para a aposentadoria especial. Então, são todos os documentos que já exige hoje, que nós temos, que é os documentos pessoais, comprovando de residência, certidão de INSS, aqueles documentos normais para uma aposentadoria. Sobe um pouquinho. A certidão de tempo de contribuição emitida pelo INSS, referente ao período em que esteve vinculado ao RGPS, com o tempo trabalhado em atividade considerada insalubre, perigosa ou penosa, devidamente convertido pelo órgão emitente. Então, se você trouxer uma certidão do INSS, esse tempo tem que ser convertido, e se você tiver algum outro órgão previdenciário, ele tem que também atestar que esse tempo foi feito considerado insalubre, perigoso ou penoso. Essas três situações, não é simplesmente eu ganhar o adicional de insalubridade e ter direito à aposentadoria especial. Tá? A insalubridade que você, o direito ao adicional de insalubridade é pelo desgaste físico, mas não para a aposentadoria. A aposentadoria, depois eu vou precisar do LTCAT, laudo técnico das condições ambientais de trabalho. O que é esse documento? É um documento que as prefeituras solicitam a um técnico ou engenheiro de segurança, que está estabelecido na orientação normativa 1, artigo 7º e artigo 9º, e que diz as condições desse laudo que é emitido. Ele é emitido anualmente e estabelece as condições ambientais de cada local de trabalho do servidor público. Ele tem que deixar bem claro as condições gerais de ambiente de trabalho quanto à exposição dos servidores a agentes insalubres, biológicos e perigosos. Isto é o básico para a aposentadoria especial. Tá? Outro documento é o PPP, Perfil Profissionográfico Providenciário, em nome do servidor, devidamente preenchido por profissional, devidamente qualificado e assinado pelo representante. O que é esse documento? Antigamente você era uma categoria, por exemplo, de gari. Todas as pessoas que estavam no cargo de gari se aposentavam em especial. Hoje não. Hoje eu tenho um perfil profissionográfico em que eu vou analisar servidor por servidor. O servidor que tem um EPI diferente do outro vai ser tratado de forma diferente. Tá? Então é individual, não é coletivo. Então são já 3 documentos. E um parecer médico pericial emitido pela perícia médica do município, medicina ocupacional, atendendo o disposto no inciso 3, artigo 7 e artigo 11 daquela instrução normativa. Após a apresentação dos documentos, o Instituto vai abrir um processo administrativo e vai analisar toda a documentação conforme artigo 57 da Lei 8.213, que eu peço para vocês prestarem atenção. A aposentadoria especial será devida uma vez cumprida a carência exigida desta lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física durante 15, 20 ou 25 anos, que no nosso caso vai ser só 25 anos, conforme dispuser a lei. Aí você vai para o parágrafo 3º, a concessão da aposentadoria especial dependerá de comprovação pelo segurado perante o Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, do tempo de trabalho permanente, não ocasional nem intermitente, em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. Então vocês vão perguntar,
Antes de eu trabalhar em Hortolândia, eu fui médico, eu fui enfermeiro, eu exerci uma atividade num outro órgão. Desde que seja, veja bem, a mesma função, eu vou trazer aquele tempo para cá. Se nesse meio de tempo, que é os 25 anos que você tem que ter, você teve uma atividade que não era enquadrada nesta situação, eu vou excluir do cálculo da contagem do tempo. Tá? Por que eu vou excluir? No INSS você faz um fator de correção. Então, se eu tenho atividade especial e atividade comum, eu multiplico o tempo da atividade especial por 1,2, no caso mais comum, e estabeleço um tempo para levar para os 35 anos. Por exemplo, se eu trabalhei 10 anos na atividade especial, multiplicado por 1,2, eu vou considerar 12 anos de serviço. Para quê? Para 35 da aposentadoria. Por que eu faço essa conversão lá? Para corrigir o tempo especial que tem um valor maior para a atividade comum. No serviço público não pode ser feito isso, porque a hora que eu faço essa multiplicação, eu crio um tempo fictício. Eu vou ganhar 2 anos sem ter trabalhado no exemplo que a gente fez. Então, como a gente não tem essa figura do tempo fictício, a gente vai exigir os 25 anos na atividade especial. Tá? Então, pode falar. Não, a aposentadoria por invalidez não entra nessa situação. Não. Aqui é só para quem está trabalhando e vai se aposentar por a regra especial, tá? Que é o tempo reduzido. Então, aqui, aí, vamos descer aqui. O que chama atenção agora é aqui, sobe um pouquinho. Não, corta no... O oitavo, que acho que é o mais importante, aplica-se o disposto no artigo 46 ao segurado aposentado nos termos deste artigo que continuar em exercício de atividade. Tá? O que acontece nesse artigo? Ele remeteu para onde? Para o artigo 46. O que diz o 46? O aposentado por invalidez que retornar voluntariamente à atividade terá sua aposentadoria automaticamente cassada. Então, o que o INSS faz? Se você está exercendo o direito de se aposentar com antecipação do tempo, ele considera idênticas exigências como se fosse por invalidez. Ele não aposenta por invalidez, é aposentadoria especial, mas com as exigências da aposentadoria por invalidez. Então, se você, médico, se aposenta pelo disposto no artigo 57, nós vamos aplicar o 46. Se você voltar a trabalhar, se você tiver consultório particular, eu vou cancelar a aposentadoria. Então, na verdade, o que foi feito? Eu dou com uma mão e tiro com a outra. Tá? Eu permito que o médico ou alguns profissionais com funções regulamentadas tenham 2 cargos. Na hora em que eu me aposento com um deles, obrigatoriamente eu vou ter que parar no outro. Então, é alguns contrassensos que estão sendo discutidos, mas neste momento é o que se aplica para o servidor público. Tá? Pessoal, a equipe da Câmara, muito gentilmente, eles estão filmando. Então, nós vamos abrir agora as perguntas. Então, por favor, ergam a mão, que a servidora ela vai estar levando o microfone para vocês, senão não sai na filmagem. E depois, acho que essa filmagem vai estar disponível para vocês, porque aí depois vem as dúvidas, né? Mas aquilo que ele falou, como que é? Então, essa filmagem vai estar disponível no site da Câmara para vocês também. Também gostaria de agradecer uma presença muito especial, a presença da nossa aposentada, dona Janete, que está conosco em todos os eventos, é nossa parceira ali conosco. Muito obrigada por ter vindo, dona Janete, a sua presença brilhantou o nosso evento. Também queria agradecer a presença da equipe do sindicato, nós convidamos também o pessoal da associação, veio alguém representando a associação, a gente não conhece, e também eu gostaria de agradecer a presença da vice-prefeita, Renata Beluffi, que está aqui conosco, tá? Que veio também prestigiar o evento. Renata, gostaria de falar alguma coisa, deixar um abraço para nós, para a equipe.
Tá bom? E assim que a Renata terminar, nós já vamos entrar, se alguém tiver alguma pergunta para fazer, o Fernando Rosa vai ficar à disposição. Bom dia. Eu queria ficar perto de vocês, mas não deixaram. Falaram que tem que falar daqui para ser na foto, né? Queria agradecer muito o convite, Eliane Valim, nossa superintendente do Ortoprev, a todas as meninas e meninos que fazem parte desse trabalho maravilhoso. Mais um evento, né, que a Ortoprev tem feito com grande sucesso. Conheça, né, a Ortoprev, muito bacana. Em nome do Renato Valeiro, que fez aniversário ontem, eu quero cumprimentar todos os servidores da Câmara Municipal. Vim aqui, eu não me sinto em casa, né? Trabalhei aqui durante um período como assessora, depois enquanto vereadora, período que estive aqui, e agora numa nova tarefa como vice-prefeita. Nosso prefeito não pôde vir, a gente está numa correria de agendas, até peço desculpa pelo atraso, que a gente estava atendendo, depois tive que socorrer uma criança, né? Um filho que acabou não tendo futebol e trouxe ele junto. Mas eu não poderia deixar de vir aqui e dar o meu abraço, dizer que estamos à disposição, que pode contar com a gente. Sei que tem muitos aqui que ainda não estão aposentados, são novos ainda, viu? Novos, bem novos ainda, mas tudo que vale a pena é a gente ter conhecimento, aprender. Podem tirar tudo da gente, mas o conhecimento ninguém tira. E a gente saber quais são os nossos direitos, quais são os nossos deveres, como é que a gente pode fazer para melhorar e contribuir. Que eu saiba, a informação que eu tive, ainda não tem alteração do estatuto, né? Está tendo uma apresentação falando como estar hoje, mas se tiver alguma alteração, no futuro vocês vão estar falando, né? Então é bom a gente participar, tirar dúvidas, isso contribui muito. E também não posso deixar de falar de um outro trabalho que o Ortoprev realizou no shopping, que a gente teve fotografias de como era no passado, como era a Hortolândia, e todo mundo que passava por lá, que estava no shopping, se encontrava, se via lá e viu como é que foi toda a construção da nossa cidade. Isso foi muito gratificante, que a gente volta e vê as nossas origens, como é que a Hortolândia foi construído, como é que mudou, como é que está hoje. Então, isso é muito bacana, a gente poder fazer parte da história da nossa cidade, e o mais importante ainda é contribuir para a transformação da nossa cidade. Então, realmente é uma honra poder estar aqui. Queria agradecer por tudo que vocês têm feito, porque a gente não constrói uma cidade sozinha, a gente constrói junto com cada um de vocês, os que já estão aposentados, que tem a dona Janete aqui, que realmente é uma honra. A gente sabe que ela está passando por um período muito difícil, que é um período que ela está com problema de saúde, mas ela vai vencer, a gente está junto, né, dona Janete? Se Deus quiser. A Sônia, que também foi servidora, enfermeira, também contribui muito pelo sindicato, já está aposentada, né, Sônia? Mas é jovem ainda, tem muita coisa para contribuir, para ajudar, é muito inteligente e a gente conta com o apoio de cada um de vocês. Então, muito obrigada, que Deus abençoe e uma excelente reunião a todos. Só complementando, a aposentadoria especial, o critério de você estabelecer o valor do provento, tá? Ele vai para a regra geral. É média e os reajustes são de acordo com o INSS. Ele não tem nenhuma outra opção a não ser essa, tá? Eu trouxe aqui para vocês, também do mesmo decreto que estabelece a aposentadoria especial, que regulamenta o artigo 57, é um caso específico para a gente ver como é que acontece a aposentadoria do guarda municipal. O guarda municipal hoje não tem nenhum dispositivo legal para ele se aposentar pela regra em vigor, que é o artigo 57. Por quê? Porque para se aposentar pela aposentadoria especial, pelo artigo 57, ele tem que ocupar uma dessas funções que esteja classificado dentre esses agentes nocivos. Então, nós temos aqui, pode subir bem rápido, agentes químicos, você vê em todos os agentes, que pode subir, que são bastante. Então, são todos os aspectos. Em nenhuma dessas atividades, nós conseguimos fazer o enquadramento do guarda municipal. Tá? Então, o guarda municipal vai ter que esperar a regulamentação da legislação federal, que deverá aparecer, que por enquanto não está definido, mas já existe discussão de algumas coisas sobre isso. Quanto à legislação para o guarda municipal, tem que ser lei federal, porque só o governo federal estabelece a legislação previdenciária no país, considerando que ela é a nível nacional, então cada município estabeleceria um critério diferente. Então vem uma lei regulamentando para todos os municípios como é que deve ser a aposentadoria.
Tá? Então, aí a gente terminou. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta e eu souber, eu respondo. Se eu não souber, a gente responde depois. Tá? Todos, meu nome é Sônia, sou aposentada e sou diretora do sindicato. Estou aqui porque eu acho muito importante esse trabalho de conhecimento da nossa diferença como servidores públicos, porque isso é uma coisa que, inclusive, muitos advogados estão dando muito problema para nós, porque eles explicam tudo errado para o servidor, e aí o servidor entende tudo errado, e quando chega no sindicato e no Ortoprev, acha que a gente é que está errado. Então, assim, é muito importante esse tipo de trabalho. Eu acho que é uma situação que tem que ser muito valorizada e tem que ser colocada em prática de uma forma efetiva, principalmente para as pessoas que têm pouca facilidade, né, de entender legislação e de pensar. Eu digo isso das pessoas que têm pouco estudo. Porque os problemas que chegam para a gente, eles geralmente estão relacionados com pessoas de baixo estudo. Eles não entendem, principalmente, a questão da aposentadoria e das perdas que eles mesmos optaram por ter. Então, tem pessoas aposentadas há 3 anos, 2 anos, que tiveram perdas por conta da legislação que mudou em 2010. Eles foram lá e assinaram as situações deles próprios e agora ficam no sindicato toda semana querendo abrir processo porque eles se sentem lesados, porque a Ortoprev é inimiga deles. E daí, quando a gente não abre processo, nós também somos inimigo deles. Então, é uma preocupação muito grande que a gente tem com relação a fazer essa situação de conhecimento, né, de pertencimento do servidor pelos direitos que ele tem, que são diferenciados pela legislação própria que nós temos, que nós somos estatutários, não somos da CLT. É uma dificuldade que a gente tem, porque é um município novo, então as pessoas vieram, né, de CLT e elas têm esse costume de pensar como CLTista. Tem uma situação que eu queria colocar com relação à primeira apresentação. Eliana, eu gostaria de fazer o pedido para você, o mesmo que eu fiz para a Gabriela, que é do Departamento de Medicina do Trabalho. Quando se apresentar essas situações de aposentadoria por invalidez e de licença, a gente ter um coeficiente por cargo e especialidade. Por quê? Porque para nós isso é muito importante. Então, assim, você poderia inventar esse coeficiente, porque é lógico que essas coisas às vezes a gente tem que inventar, né? Dividindo o número de pessoas que tiveram essa aposentadoria por invalidez pelo número de cargos que existem, porque para a gente é importante. Para a gente ter esse acompanhamento, porque assim, não adianta a gente dizer que teve tantos que foram aposentados por invalidez se a gente não fizer a correlação com o cargo especialidade que a pessoa desempenha. E também a questão da licença, até porque a gente tem uma história no departamento médico, inclusive, de muitas licenças e atestados de professores, né? Só que se a gente não tem essa correlação, a gente não pode fazer nada com isso, porque vem tudo misturado na educação. Então, se fosse possível, inclusive está passando para a gente isso, de forma até regular, seria importante. E até, se fosse o caso, a gente poderia estar fazendo um documento solicitando isso para vocês. Mas, na apresentação, era legal você colocar essa correlação.
tá? Porque eu vejo que a gente fica mais situado. Com relação à apresentação do Dr. Fernando Rosa, eu gostaria de solicitar que naqueles documentos que saem explicando a aposentadoria especial, tivesse tipo assim, um negrito grande explicando isso que o senhor acabou de explicar, que a situação da aposentadoria especial, ela não é a mesma da pessoa que aposenta por tempo de contribuição e idade, onde ela vai ter as mesmas, os mesmos direitos de quem está na ativa. Porque isso é um problema também que nós temos, que a pessoa teima. A pessoa chega e fala, não, mas eu tenho certeza, eu fui no meu advogado, o advogado ele disse que é assim, inclusive pessoas com história de sindicato acabam chegando para a gente, teimando, e depois, lá na frente, volta e fala assim, eu me dei mal. Bem que você falou, mas daí a pessoa já está prejudicada. Então, assim, essa situação ela chega para a gente a posteriori. Ela não é uma situação que a gente consegue trabalhar de forma efetiva, mesmo conversando com o servidor. E, então, eu gostaria de estar ressaltando para ver se a gente consegue abrir os ouvidos para chegar no cérebro do servidor essas peculiaridades que nós temos, e as pessoas não tomam atenção, depois ficam prejudicadas e já não tem mais o que fazer. Só respondendo a primeira parte, eu vou pedir para o Fábio para ver se a gente consegue abrir o site do Ortoprev. Quanto à parte do auxílio-doença, nós já temos uma análise, esses relatórios eles vão mensalmente para o site, que são informações do sistema do programa WR Simões, de perícia médica. Então, a gente vai abrir os relatórios e tal, não sei se atende, mas assim, toda contribuição para a gente, ela é válida. E a gente pode estar sentando com o sindicato e estar analisando isso. Então, o que nós temos hoje para atender são os diversos relatórios que são mensalmente, eles são colocados. Então, isso é só sobre o auxílio-doença. Também, nós já tivemos uma conversa, até foi uma conversa extremamente promissora. Iniciamos com a Secretaria de Educação, porque é a nossa maior secretaria, que tem mais índice de afastamento, com a secretária de Educação. E nós já estamos, vamos dizer assim, montando uma parceria, iniciando uma conversa, para a gente efetivar o nosso trabalho de conscientização de auxílio-doença e de acompanhamento na Secretaria de Educação. Mas, assim, a gente pode estar marcando com o sindicato e analisando qual é a necessidade, mas hoje o que nós já temos para atender em termos de coeficiente de auxílio-doença já está disponível todos os meses no site do Ortoprev, os relatórios do Dr. Simões. Tá bom? Então, ele separa por cargo, por secretarias, está tudo lá, talvez esteja em gráfico, a gente pode formular uma maneira mais simplificada, mas a gente já tem colocado todos os meses, está na aba auxílio-doença, tá? Então, já tem, como você pode, sobe um pouquinho, Jefferson, todos os meses já está ali para fazer um acompanhamento específico sobre o auxílio-doença. Da segunda parte, que é a parte do Dr. Fernando, ele vai colocar. Se mais alguém tiver uma pergunta, é só erguer a mão que a gente leva o microfone, senão depois a gente vai para a parte do pessoal da Risk Office para a gente não se estender muito. Complementando a parte que a Eliana está falando, a gente está tentando desenvolver alguns projetos no próprio Ortoprev, em que você vai trabalhar em cima dos auxílios-doença. Se eu tiver um número elevado de auxílio-doença em função de hipertensão, fazer um programa e um trabalho de tratamento e de divulgação para diminuir esse tipo de usuário,
que acho que é mais ou menos o que o sindicato quer fazer. Tá? Então, eu tenho um programa de fazer para o hipertenso, você vai trabalhar com uma melhor alimentação, com uma série de condições médicas para reduzir a incidência daquele fato de auxílio-doença. Tá? Esse é o objetivo do Ortoprev. Porque se eu simplesmente for acolhendo, eu vou ter mais pessoas doentes do que trabalhando daqui a pouco. Então, essa não é a finalidade do Ortoprev. Ele está lá para assistir quem efetivamente precisa. Então, se eu tenho um grupo elevado de depressivos, eu vou fazer um trabalho com a minha medicina e com medicina ocupacional de recuperação desse grupo de pessoas para não ficar onerando nem a prefeitura e nem o Ortoprev. Essa acho que é a ideia do sindicato, não é? Quanto à aposentadoria especial, já está disponível no site também aquela relação de documentos. Só não trouxe na apresentação porque foi substituído, que quando o servidor vai solicitar a aposentadoria especial no Ortoprev, ele recebe exatamente aquele formulário com a relação de documentos, tá? Inclusive já foi criado um dispositivo agora que tem uma declaração. Quando ele faz o protocolo do pedido da aposentadoria especial, ele declara que está ciente, nos termos da legislação, que caso seja concedida aposentadoria especial nos termos do artigo 57, ele não poderá exercer nenhuma atividade laborativa após a aposentadoria. Que é exatamente como a senhora fala, para ele não ser pego de surpresa após. Então, quando ele protocola, ele já assina a declaração que está ciente disso. Tá? Que a ideia nossa é exatamente essa, é somar com o servidor, não impedir o servidor. Tá? Eu queria chamar à frente o pessoal da Risk Office. A Risk Office, ela é uma empresa, é uma das nossas consultorias. Quando a gente fala de investimento, nós não estamos falando num volume pequeno de investimento, é um volume grande. Por isso que as nossas gestoras, para serem gestoras da área financeira, elas prestaram uma prova chamada CPA 10, que foi pela Ambima. Elas tiveram que estudar sobre investimentos para passar nessa prova, e tanto a diretora financeira, quanto a superintendente, o presidente do conselho administrativo, ambos passaram nessa prova para poder gerir esses recursos. Porém, para a gente estar analisando isso, que é algo muito amplo, nós temos a consultoria da Risk Office. Então, ela analisa. O que ela analisa? Quando esse senhor estiver falando, a gente tem que se conscientizar que é os 11% que sai todo mês do nosso dinheiro. Eles analisam os investimentos. Então, ele vai falar de uma maneira bem breve, que ele sabe que nós somos leigos no assunto, mas ele vai expor para a gente como que está a situação dos investimentos do Ortoprev. Ele também está aberto às perguntas, está à disposição da Câmara Municipal, está à disposição da Prefeitura. Até quando a gente fala muito de Prefeitura, porque é o nosso maior público, mas o Ortoprev também pertence aos servidores da Câmara. Então, assim, todos os nossos consultores estão à disposição de vocês também. A casa é sua. Bom dia a todos. Só um minutinho, eu vou acertar aqui a questão do arquivo. Bom dia a todos novamente. Meu nome é Ronaldo, eu sou diretor da empresa Risk Office, uma empresa de consultoria financeira. Eu sou diretor, eu estou lá há praticamente 18 anos, foi meu primeiro emprego. Comecei como estagiário e lá estou há todo esse tempo. E hoje a gente tem praticamente no hall de clientes cerca de 250 clientes, divididos em vários segmentos. A gente trata dos regimes próprios, a gente tem cerca de 50 regimes próprios pelo Brasil afora. Só para vocês terem ideia, a gente tem cliente em Belém do Pará. Para a gente vir a Hortolândia é um prazer, porque é super rapidinho, a gente tem a sede em São Paulo, capital. Imagine cuidar de um regime próprio que é em Belém do Pará. E a gente trata da mesma maneira, exatamente a mesma prestação de serviço. A gente tem
trabalha, a empresa começou cuidando dos fundos de pensão. Então, o fundo de pensão FUNCEF, que é o fundo de pensão da Caixa Econômica Federal, fundo de pensão ABB Previdência, que é do Banco do Brasil, a Previ, que é do Banco do Brasil, a Petros, que é da Petrobras, fundos de pensão muito grandes, que são os primos ricos de vocês, que têm muito dinheiro. A gente tem empresas como cliente também. Então, sempre quando tem dinheiro, a gente ajuda e auxilia, dá subsídios para o cliente, para ele tomar decisão. Então, o que é muito importante, tem 2 apontamentos que a gente gosta de fazer. Primeiro, a gente não põe a mão no dinheiro, isso por óbvio. E segundo, a gente não determina a vocês, falar, vocês têm que trabalhar com o banco X, Y ou Z. É o contrário, vocês escolhem qual instituição vocês vão trabalhar, e aí, uma vez vocês determinando qual instituição vocês vão trabalhar, a gente ajuda a escolher o que dentro da instituição tem de melhor para vocês investirem. Vale lembrar que vocês não podem investir em qualquer coisa, porque tem uma legislação estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional que estabelece limites que vocês têm que observar, e esses limites são importantíssimos. Por quê? Porque o município ele tem um tal de um CRP, que é o Certificado de Regularidade Previdenciária. Para que o CRP seja mantido, tem lá praticamente uns 40 itens, que um deles é essa questão que a gente vai conversar hoje, que é estar enquadrado ou não diante dos investimentos. Mas a questão do repasse do ente patrocinador, que seria aí a prefeitura, o prefeito, pro Ortoprev, é um outro quesito. Tem diversos outros dentro desses 40 que sempre tem que estar tudo certinho, regular. Para quê? Para que ele seja toda vez renovado e, consequentemente, eles têm que estar ok, o CRP, para quê? Para que o município receba repasses tanto do ente federativo quanto do ente estadual. É fundamental para que o município continue com a sua vida saudável. Então, é fundamental que todo esse contexto que a gente vai conversar hoje, vocês tem de fundamental importância que esteja de acordo com a lei e que estabeleça e cumpra os limites todos certinho. Perfeito? Eu vou falar na primeira parte, um pouco rápido, mostrando o que vem acontecendo no mercado financeiro, falar um pouquinho do que a gente enxerga na renda fixa, falar um pouquinho do que vem acontecendo na renda variável e depois trazer essa introdução do mercado financeiro para o que vocês têm investido no dia a dia. Quando a gente trouxer para o que tem investido no dia a dia, aí a gente vai mostrar cada um dos investimentos diante da legislação, se está ok ou não, e principalmente o contexto de quanto que vocês vêm rendendo diante da meta atuarial. Que isso é importantíssimo. Por quê? Porque, como foi abordado até o momento nas apresentações anteriores, o grande princípio do Ortoprev é pagar benefício futuro. Tem que ter a preocupação no curto, no médio e no longo prazo. Porque o princípio, a razão de existir do Ortoprev é garantir que lá na frente, quando cada um dos senhores tiver no gozo dos benefícios, ter o quinhão, o dinheiro, para pagar direitinho os benefícios. Então, tem que ter o planejamento hoje, direitinho, para você ter dinheiro para quem já está no gozo receber, para quem daqui 2 anos, 3, 4, 5 vai estar recebendo. Só que tem gente, imagina só essa situação que é interessante. Imagina que ontem tenha tido concurso e ingressou pessoas de 18 anos. E pelo que o doutor Fernando Rosa colocou, quanto terá de contribuição, 30 anos, 35 pela frente, que tem aqui pelo menos ter, olha quantos anos para frente que tem que trabalhar e contribuir para tornar-se elegível para aposentadoria. Então, olha quanto tempo tem pela frente de fazer essas contribuições, e aí que acabou de ser mencionado os 11% que desconta ali no Lerite, o fator tempo, como essa contribuição vai se perpetuando, vai se indo uma a uma, se acumulando, esse bolo como vai crescendo, como fazer esse bolo crescer? Lógico que todo mundo quer que esse bolo cresça cada vez mais rápido, mas sempre com o pé no chão. Por quê? Porque sempre se vai crescer muito quando a esmola é demais,
o santo desconfia. Então, o nosso grande objetivo é, lógico, ajudar vocês a fazerem esse bolo crescer, mas sempre tendo a segurança de pé no chão, controlando o risco, e é isso que a gente tenta ajudar vocês, para que esse bolo cresça, mas com uma segurança, para que lá na frente, de fato, depois de 35 anos ou 30 de contribuição, esse volume de dinheiro seja suficiente para garantir o futuro de vocês. Tá? Então, a gente vai mostrar um pouquinho do que é o mercado financeiro, falar aí a respeito de 2, 3 gráficos, e depois a gente entra no montante que vocês têm investido e assim por diante. Eu peguei o fechamento de 31 de julho agora, para as informações estarem bem atualizadas, e vou falar desse primeiro gráfico, que talvez seja o mais importante. É o mais importante porque ele resume e nos mostra o quanto o mercado financeiro é dinâmico e, principalmente, o quanto as decisões do governo vêm sendo alteradas de mês para mês. Por quê? Se vocês observarem, a gente vinha, meses para trás, a gente vinha num ciclo de queda da taxa de juros, onde a taxa de juros que eu estou trabalhando aqui é a Selic, a nossa taxa básica de juros, e ela vinha numa queda que chegou ao patamar de 7%. É a linha preta do gráfico. Quando tem uma escadinha, um degrau, é que cada ponto que se faz o degrau é que nessa data teve uma reunião do Copom, que é o Comitê de Política Monetária, onde nessa data o Copom resolveu reduzir a taxa básica de juros e, consequentemente, criou um degrauzinho para baixo. Depois dessa redução, para vocês terem ideia, a gente veio nesse ciclo de queda até outubro de 2012, vieram 10 reduções seguidas. Depois disso, a gente teve outubro a abril de 2013, praticamente ali 6 meses, permanecendo a 7% de taxa de juros, foi um recorde histórico, nunca a gente teve no patamar de taxa de juros tão baixo. Lógico que para o Brasil isso é fantástico, mas o grande ponto é, será que a gente conseguiria se sustentar a uma taxa de juros tão baixa? Seria maravilhosamente bom se continuássemos a 7% de taxa de juros. Mas o grande ponto é, a gente tem condições, a gente está maduro o suficiente, nós estamos preparados para continuar a 7%? E parece que nós não estávamos. Tanto é que depois de 10 reduções seguidas, que veio desse ciclo, o gráfico não mostra, aqui mostra só as 2 últimas, depois de 6 meses, esse patamar do 7, o gráfico mostra que vieram consequentes 9 altas seguidas. Então, aí o que o mercado financeiro critica é justamente o seguinte: por que teve 10 reduções, permaneceu 6 meses no patamar de 7 e, consequentemente, teve 9 elevações? Será que se não tivesse feito, talvez, 5 reduções e depois, talvez, subisse 3 ou 4? O que eu quero dizer é, o que o mercado financeiro critica, que é praticamente meio que unânime, talvez tinha um problema que se resolver. Isso era fato. A gente tinha uma gripe, mas talvez tenha dado 7, 9, 10 Bezetacil para combater uma gripe. E poderia ter dado 2 ou 3, não reduzir 10, não chegar ao patamar de 7. Se tivesse ficado um patamar um pouquinho mais acima, de tal maneira que depois não precisasse subir 9. Talvez o problema para a gripe poderia ter dado um outro remédio, não um remédio tão forte. E nesse período todo, olha quanto tempo que praticamente o país patinou. Por quê? Porque perdeu-se tempo nessa praticamente erro de mão, erro de dosagem, onde poderia ter reduzido menos, subido menos e equilibrado mais. Essa é a crítica que o mercado financeiro faz. Só que, consequentemente, se teve um desequilíbrio, se teve um erro de dosagem, isso obrigatoriamente dá impacto nos investimentos de vocês. E, consequentemente, nos investimentos, seja de vocês, pessoa física, ou, consequentemente, do Ortoprev. O que fica nítido é que, a partir de janeiro do ano passado, vocês podem ver nitidamente que as taxas chegaram no seu mínimo. Por que tem várias curvas, cada uma com uma cor?
que cada cor da curva representa um prazo de vencimento futuro. Pega, por exemplo, uma cor laranja, é que nessa data, por exemplo, em dezembro de 2012, essa curva laranja, que é a taxa que vai vencer para daqui 10 anos, em dezembro de 2012 ela estava sendo negociada a 9,5%. Ou seja, nessa data, uma pessoa que quisesse comprar esse título, para esperar 10 anos receber o dinheiro de volta, para assumir esse risco de ficar com 10 anos, recebe do governo essa taxa de remuneração de 9,5%. Ou seja, se ela aplicasse para um dia, quanto que ela ganharia? 7%, que é a Selic, que é a taxa básica. Se ela assumir, não aplicar para um dia, mas ela esperar por 10 anos, quanto mais que o governo pagava? Ao invés de ser 7, pagava 2,5 pontos a mais. Então, aí é o risco-retorno, ou seja, para ficar esperando por 10 anos, ganha um prêmio de 2,5 pontos. É difícil ganhar dinheiro, é difícil fazer o dinheiro render. Por 2,5 pontos percentuais, você tem que esperar por 10 anos. Você tem que segurar o investimento por 10 anos. Nossa, eu estava falando, nem sabia que não estava no microfone. Bom, consequentemente, o que aconteceu? Nessa data aqui, dezembro de 2012, principalmente janeiro de 2013, vocês podem ver que aí sim as taxas começaram a se elevar e você pode blocar janeiro de 2013 até, inacreditavelmente, janeiro de 2014, você vê que a taxa chega num pico, e aí se você pegar essa data aqui, fevereiro de 2014, você vê que é uma reta impressionante. Ó. Você passa 2013 inteirinho e pega os 2 primeiros meses deste ano, só a taxa subindo, 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 subindo. E, consequentemente, o que acontece? Tem uma tal palavrinha que no mercado financeiro machuca e machuca demais, que é o efeito marcação a mercado. O efeito marcação a mercado, ele é muito simples, mas ele é muito simples na hora de ver um gráfico, só que ele é muito complexo, sério e machuca demais no bolso do investidor. Por quê? Porque toda e qualquer curva, independentemente do prazo, independentemente da cor, quando ela se elevar, você pode ter certeza que vai estar prejudicando a rentabilidade do seu investimento, você não vai estar ganhando dinheiro. E, pelo que a gente está vendo no gráfico, você começa janeiro de 2013, com números não favoráveis, perpetua janeiro de 2013, o ano inteiro de 2013, números ruins, entra 2014, janeiro e fevereiro, que atingiu o ápice no valor máximo dessa taxa. Inacreditavelmente, essa taxa chegou ao patamar, neste ponto aqui, de 13,5%. Ou seja, quem aplicou o dinheiro em janeiro de 2013 e recebia aqui praticamente 9,5%, quem não aplicou nessa data e acabou aplicando aqui, simplesmente passou a ter uma remuneração de 13,5%. Ou seja, praticamente por 1 ano e 2 meses, quem não pegou a oportunidade no começo de 2013 e recebeu uma herança 1 ano e 2 meses após, conseguiu ter 4 pontos percentuais de diferença, de 9,5% para 13,5%. É muita diferença. Ou seja, o dinamismo do mercado é um negócio impressionante. E se comparado, então, com a questão da Selic, vocês veem que essa escadinha foi criada e cada degrau criado, consequentemente, é por quê? Porque naquela data teve uma decisão do Copom, do Comitê de Política Monetária, que fez os juros subir, fez a Selic subir. Se a gente for ver agora, nos últimos meses, o que o Copom veio decidindo? Praticamente a última alta que a gente teve foi abril de 2014. A partir de abril, todas as outras decisões estabilizou-se em quanto? Em 11. Só que olha que ponto interessante. Vocês têm no lado do passivo atuarial, que é onde eu falei que o princípio do Ortoprev é garantir os benefícios futuros, o que se lê para garantir os benefícios futuros é a tal da meta atuarial, que tem que cada mês, o INPC mais os 6% que seria o ano, equivale para o mês, faz a continha. Ou seja,
fazer esses benefícios que são remunerados mês a mês, ou que seja, ano a ano, a INPC mais 6%. Então, o que é que você precisa? Na parte do ativo, pelo menos fazer os investimentos também crescerem nessa mesma equivalência. Se você tem que pagar e remunerar o passivo, os benefícios, a INPC mais 6, nada mais óbvio para que o bolo cresça na mesma proporção, para pelo menos igualar e conseguir pagar lá na frente, você tem que fazer todo mês o ativo crescer a pelo menos o INPC mais 6. Só que nota, conseguir dar INPC mais 6, se vocês fizerem a conta agora, quanto que o mercado está dizendo mais ou menos o INPC, que é a inflação, que vai ser por esse ano? Todo mundo está falando que está super pressionada a inflação. A gente escuta no Jornal Nacional todo dia o grande problema do governo de estar segurando a inflação. O teto da inflação que o governo tem, a meta, o núcleo é 4,5. Só que ele tem a banda para cima e para baixo de mais 2 pontos percentuais. O teto, então, chegaria a 6,5. Todo mundo já está falando, se você pegar os últimos 12 meses, já deu mais que 6,5 a conta, já tem números que, dependendo da conta dos meses que você pega, já está chegando quase 7. Consequentemente, está muito pressionada a inflação. E aí, na hora que você faz a conta do que você tem que remunerar o passivo, que é fato, na hora que você vai buscar na parte do ativo, dando lambuja, vamos supor que a inflação fosse só 6, que não é, já está muito próximo de 6,5 ou até mais. 6 de inflação, mais 6, que é INPC mais 6, no ano, a conta, se fosse simplesmente somar, daria 12, que a gente sabe que não é somar, porque é capitalizar, vai dar 12 e umas casas decimais. Moral da história, você tem que correr atrás de 12 neste ano de 2014, ou mais, porque eu estou dando lambuja, estou arredondando para baixo. Na hora que você vê o que você tem hoje disponível na parte do ativo, se você comprar alguma coisa que não tenha risco, pelo que o Copom decidiu na última reunião, quanto que ele deixa você comprar algum ativo para um dia que não tenha risco? Está muito claro. A Selic, a taxa básica de juros, te disponibiliza hoje comprar a qualquer hora hoje no mercado, quanto de taxa? 11% ao ano. E aí você tem um grande problema. Por quê? Porque o seu passivo está declarado que é 12 ou 12,5 ou até mais. E na parte do ativo, você só tem 11. E, consequentemente, o que você faz para pelo menos um ponto percentual que está faltando, ou até 1,5 ponto ou um pouquinho mais, se você ficar... Olha que situação que o Ortoprev hoje tem. Nota, não é só o Ortoprev, são todos os regimes próprios do Brasil e todos os fundos de pensão. Você, investidor de previdência, fundo de pensão, regime próprio, você só tem duas alternativas. Ou você nada faz, fica no arroz e feijão, já joga a toalha e sabe que não vai dar meta atuarial, compra todo o seu dinheiro em taxa Selic, que você já sabe que vai dar muito próximo de 11%. Jogando a toalha por quê? Porque você já sabe que não vai dar a meta atuarial, vai ficar essa defasagem de pelo menos um ponto percentual. O que vai acontecer no final do ano? Vai todos os dados remetidos para o atuário vai fazer a continha, como ficou faltando, não equilibrou, o passivo andou assim, o ativo andou assim. Ficou um gap. O que o atuário vai fazer a continha? Vai fazer a continha e, consequentemente, vai falar assim, pela defasagem que se apresentou no transcorrer de 2014, como o ativo não foi suficiente para dar conta do passivo, vai ser obrigado a criar uma contribuição especial, de tal maneira que vai vir no lerite, a partir de janeiro de cada um, mais 0,5%. Meu Deus do céu. Já desconta 11%, que todo mundo critica, não gosta, né? Só que vem mais 0,5%. Não, vai vir mais 1%. Então, de 11% vai para 12%. E assim, consequentemente. Ou seja, o grande dilema do Ortoprev é a missão de correr atrás da meta atuarial ano a ano. Só que tem momentos de mercado
que se a taxa subir muito, você teria condições de, sem correr tanto risco, já ter muito próximo da meta atuarial. Só que, imagina lá janeiro de 2013, quanto que era a taxa básica? 7. 7 era o que você tinha sem risco nenhum. Só que você continuava ainda precisando perto do 12. E aí faltava 5 pontos percentuais. Olha o desespero que era começo do ano passado. Agora, com esse aumento de taxa de juros, melhorou um pouquinho a situação do investidor diante da meta atuarial. Só que, e aí é interessante, todos os conselheiros, diretores do Ortoprev, também vivem outro dilema. Por quê? Porque é o eterno ficar em cima do muro. Ficar em cima do muro porque vocês vão entender o que eu vou colocar. Porque quando eles estão lá dentro do Ortoprev e eles olham esses gráficos, o que eles querem? Que cada vez mais o governo pague maior taxa. Por quê? Pagando maior taxa. Daqui a pouco, se o Copom, Comitê de Política Monetária, pagar ao invés de 11, pagar 12, pagar 13, putz, o Copom decidiu na próxima reunião subir mais 2 pontos percentuais, está pagando 13. Ufa! Eu precisava de 12,5, quase 12,75, pagando 13 eu cubro minha meta, ufa! Sem risco, a gente investe o dinheiro e a meta atuarial está cumprida. Só que a partir do momento que acabou a reunião do conselho, acabou a reunião da diretoria, acabou a reunião do comitê de investimento do Ortoprev, todo mundo desce a escadinha, vai para a rua e todo mundo se torna o quê? Cidadão brasileiro. E aí, a 13% de taxa de juros é péssimo para todo e qualquer brasileiro. Tudo vai estar muito caro, concessão de crédito altíssimo, todo mundo vai querer, pelo menos, pensar de trocar uma casa, trocar um carro, viver uma vida melhor. Moral da história, vai estar difícil viver com essa taxa de juros cada vez mais alta. Quando estava aqui, janeiro de 2013, era exatamente o contrário. Por quê? Na reunião do Ortoprev, era aquele desespero. Mal começava a reunião, era tudo aquelas fumacinhas saindo na cabeça, os conselheiros, diretores, todos desesperados. Meu Deus do céu, o que faremos? Que a gente só tem 7 disponível no mercado, e a gente precisa de pelo menos 12 ou 12,5. Aonde a gente vai correr atrás desses 5, 5,5 que faltam? E aí tentava-se buscar um investimento com um pouco mais de risco, para tentar buscar esse pouquinho mais de rentabilidade, para fazer o equilíbrio. Quando descia a escadinha e passava da porta do Ortoprev para fora, todo mundo entrava na rua com o sorriso aqui. Por quê? Era todo mundo cidadão brasileiro e estava vivendo um Brasil mais barato. Um Brasil, a taxa de juros de 7%. Então, é o grande dilema do investidor. Por quê? Porque enquanto o investidor que tem que pagar uma previdência que tem uma meta atuarial a ser cumprida, que não é fácil, partir de uma inflação mais 6%, é desesperador. A missão de quem está à frente do Ortoprev é desesperadora. Só que, dependendo da circunstância de mercado, tem momentos que vai ser algo mais fácil. Só que grande parte, se vocês forem ver, eu estou pegando desde agosto de 2012 para justamente agosto de 2014, os últimos 2 anos. Nos últimos 2 anos, qual mês que a vida dos dirigentes ou conselheiros do Ortoprev foi fácil ou foi mamão com açúcar? Qual dos meses aqui? Nenhum. Nenhum. É só dor de cabeça mês a mês. Nenhum por quê? Porque nenhum mês a linha preta ficou pelo menos em 12 ou 12,5. Em nenhum mês ficou acima de 12, 12,5. Quando chegou no máximo, chegou agora nos últimos meses, que chegou a 11. E a conta de INPC mais 6, pelo menos nos últimos anos, tem dado 12 ou mais. É que eu falei, 12 é lambuja. Tá? Então é isso que vive o dia a dia do Ortoprev. E aí tem mais ainda a dor de cabeça. A questão de não dar a meta atuarial, que é a grande preocupação, que pode depois lá no cálculo atuarial dar repercussão futura, é o grande ponto de tem o Tribunal de Contas que fiscaliza. E o Tribunal de Contas, ele bloca, isso o doutor Fernando Rosa também pode corroborar, ele bloca as análises a cada ano.
Então ele vai pegar 1º de janeiro do ano a 31 de dezembro do mesmo ano. E ele vai fazer análise. Então imagina só, na hora que ele pegar janeiro de 2013 a dezembro de 2013, onde todas as curvas se elevaram e a rentabilidade cada mês ia ruim, porque o mercado assim foi, isso é renda fixa. Na hora que ele olhar os números, ele falar, meu Deus, o que a Ortoprev, o que a direção da Ortoprev está fazendo, o que os conselheiros estão fazendo, que esse número, a rentabilidade da Ortoprev não está bom. Aí os dirigentes, os conselheiros vão falar, peraí, eu não tenho nem o que dizer. Não sou eu que estou tomando decisão, que eu estou comprando fundo A, B ou C. Só mostra, imprime esse gráfico, põe na primeira página, põe na capa do processo do Tribunal de Contas. Fala, esse gráfico responde tudo. Isso aqui responde todo e qualquer investimento de qualquer regime próprio, de qualquer fundo de pensão. Por quê? Porque o mercado assim foi. E o mercado assim impactou exatamente todos os investimentos de todo mundo. Ou seja, é lógico que tem fundo, vai render um pouquinho mais, vai render um pouquinho menos, a gente ajuda a mostrar qual que pode ter essa evolução um pouquinho melhor, com menos risco. Esse é o nosso papel, de tentar orientar. A gente sempre mostra, ó, tem um caminho A, com esse retorno, com esse risco pequenininho. Tem o caminho B, esse retorno um pouquinho maior, só que o risco aumenta um pouquinho. Tem esse caminho C, aí a rentabilidade é o dobro ou o triplo dessa primeira, só que o risco também é bem maior. E aí a gente tenta mostrar para vocês falarem, porque isso é um grande ponto. Eu posso ter um apetite de risco, de falar, não, eu quero ir direto, não quero nem o caminho 3, me mostra o caminho 5, que eu quero 5, 10 vezes mais rentabilidade, que eu quero 20 vezes mais o grau de risco. Mas o apetite meu, de consultor da empresa, pode ser totalmente diferente do apetite de risco do conselho, da direção, do comitê de investimento do Ortoprev. Então, obrigatoriamente, a gente mostra diversos caminhos, porque cada um ou cada comitê, cada órgão tem o seu apetite de risco, e por trás disso é muito legal, porque o Ortoprev tem uma política de investimento. A política de investimento onde está traçadas as diretrizes do Ortoprev, isso daí é público, todo mundo pode ter acesso. Quem quiser ir lá no Ortoprev, eu não sei se está na parede, publicado, ou está no site. Está no site, todo mundo pode baixar a política de investimento, que é justamente, a política de investimento nada mais é, dado que existe a legislação de quais são os limites que eles podem investir, a política de investimento ela pode ser até um pouquinho mais restritiva, falando, ó, eu posso até comprar ou não comprar, isso que a lei deixa, mas ela vai falar o que é aonde o Ortoprev vai seguir essa linha, aonde ele pretende ver esse direcionamento, tem uma diretriz, tem uma espinha dorsal, e isso está lá no site disponível, é público e todo mundo tem acesso. Então, olha o quanto de coisa tem para vocês estarem, que tem por trás desses investimentos, para cumprir a lei, para ter o CRP mantido. Perfeito? Isso a gente falou de renda fixa. Só que agora eu vou mostrar o outro gráfico, que é para comentar um pouquinho da parte da renda variável. Na parte da renda variável... deixa eu passar aqui rapidinho. Ó. Isso aqui é um gráfico referente à inflação. Vocês podem notar que tem 3 barrinhas, 3 cores. O vermelho é a barrinha do IPCA, que é o índice de inflação que o governo divulga oficial, que ele toma para ele, como oficial. O IGPM é muito conhecido por reajustes de aluguéis. E o INPC, que é uma metodologia um pouco distinta do IPCA, mas um outro índice de inflação também. Nota, como tem meses, por exemplo, aqui, mais recente de março, ou abril praticamente, olha o tamanho que veio o IGPM, que é a barrinha cinza. Quase no mês, veio quase 2% só o indicador. Se vocês forem ver, nesse mês aqui, a barrinha vermelha, que é o IPCA, março de 14 desse ano, veio quase 1% no mês. Olha que loucura. Por isso que eu falei o acumulado da inflação, se a gente pegar de hoje para trás, os 12 meses, que é o que o mercado vem mostrando, o quanto de inflação está pressionando. E só um parênteses. Está represado, que ainda não tem a questão do reajuste
do combustível, vocês podem ter certeza absoluta, ganhe quem ganhar a eleição, no dia seguinte vai vir o reajuste, uma vez definida, seja no primeiro turno ou no segundo, e tem toda a questão da energia, que todas as termoelétricas estão rodando a todo vapor, termoelétrica é caríssima, e está resguardado um repasse gigantesco que os analistas do mercado financeiro dizem que pelo menos 2 pontos percentuais, que seja no próximo dia da eleição definida, ou que seja no 1º de janeiro, quando alguém sentar na cadeira ou que a cadeira seja mantida, já vai abrir a gaveta e já vai puxar 2 pontos percentuais de inflação que já está guardada para o próximo mandato, seja de continuidade ou de troca. Então, notem, já tem 2% na gaveta de energia de termoelétrica. Já faz a conta do reajuste de gasolina. O ano que vem, próximo mandato ou continuidade, vai ser desesperador. Porque já tem uma inflação, se hoje já está pressionada, o que está guardado para nós, já começa o ano praticamente quase 2,5%. É muito triste o que a gente está vivendo. A situação que estamos vivendo com relação à inflação. O terceiro gráfico que eu disse que eu ia mostrar, e depois eu vou passar para a parte dos investimentos do Ortoprev, é justamente o gráfico do Ibovespa. O Ibovespa é o principal índice de renda variável que nós temos aqui no Brasil. Ele contempla as ações mais negociadas. Aqui dentro desse índice está a Petrobras, a Vale do Rio Doce, a Gerdau, todas ações conhecidas, que a gente sabe que são das maiores empresas aqui do Brasil, e não só, grande parte, talvez as maiores da América Latina. Se vocês forem ver, e aí vale a análise, se eu perguntasse para vocês, todo mundo sabe que renda variável, bolsa de valores, é para longo prazo. Só que eu perguntaria para vocês, o que é longo prazo? Quantos anos são longo prazo? Aí cada um chuta. Eu acho que longo prazo 3, 4, 5. Eu comecei anos atrás, nesses 18 anos que eu estou, eu falava, não, renda variável longo prazo são 3 anos. Aí rapidamente eu mudei para 5. Aí rapidamente eu mudei para 7. Aí as últimas respostas que eu estou dando são pelo menos 10 anos. Sabe por quê? Olha esse gráfico aqui, ó. Que data que nós estamos aqui, ó? Julho, agosto, né? É a última movimentação dessa data do relatório que eu peguei, que era o último dia útil lá de julho, certo? 31 de julho, quando eu mostrei o primeiro slide. Quantos pontos a Bolsa estava nessa última movimentação? Bom, trazendo aqui sem tremer, sem roubar, 55 mil pontos cravados. Bom, por mera coincidência, aqui exatamente tem o mesmo ponto. Só que se voltar aqui para baixo, que data que é essa aqui? Aqui é outubro, se tem um quadradinho para baixo é exatamente agosto. Só que agosto de qual ano? 2007. Que data que é aquela lá? É agosto de 14. 7 anos cravados. Quanto que rendeu a Bolsa 7 anos para trás? Rosca, 0. Então a minha resposta agora, a Bolsa é no mínimo 10 anos. Impressionante. Só que nota, 7 anos a Bolsa rendeu 0. Quem investiu aqui em 2007, agosto, até hoje não ganhou 1 centavo. Só que perdeu toda a inflação de 7 anos, faz a conta ridícula de 6% de inflação por ano, 6 vezes 7, 42. Se capitalizar 9 fora, 50%. Ou seja, investido R$1 ali, pelo menos se deixasse só por correção de inflação, você teria 1,50 hoje. Certo? Só que na Bolsa você tem 0. É inacreditável. Você vê que não anda. É lógico que você pode falar, não, mas eu esperto que sou, quando aconteceu toda essa queda, que foi a crise de 2008, eu consegui comprar aqui bastante. Tudo bem, parabéns, você comprou a 30. E aí hoje, se você está a 55, se você tivesse a 60, comprado a 30, 30 para 60, você dobrou o seu dinheiro. Parabéns.
Agora, quem é macho, quem bate no peito e teria condições de, nesse patamar aqui, se a ação foi caindo, a bolsa, você acertou o olho da mosca que estava em cima do cavalo branco de Napoleão. Quem vai ter peito para conseguir isso aí? Pô, você já está no fundo do poço, está caindo, você não sabe quantos metros tem o poço, e vai indo, e vai falar, pelo amor de Deus, será que tem fundo? Aí você fala, não, hoje eu vou comprar tudo, vender o carro, fazenda, a casa e comprar tudo aqui. É impossível, né? De novo, comprei aqui. Ganhou porque vendeu aqui. Comprei aqui, ganhou porque vendeu aqui. Mas quem comprou aqui, está chorando até agora porque vendeu aqui. Isso é bolsa de valores, essa loucura, esse eletrocardiograma. Então, é difícil acertar. Só que você, regime próprio, você pode ter investimento. A lei deixa vocês terem 30% do seu patrimônio nesse tipo de investimento. Por quê? Porque se você vai pagar benefício futuro daqui 15 anos, daqui 20 anos, daqui 25, daqui 30, daqui 35 anos, o garoto que entrou com 18 anos, ele pode esperar, partindo da hipótese que ele vai permanecer na prefeitura pela vida inteira, por 35, bolsa 7 anos é curto prazo para 35 anos. Só que, pelo amor de Deus, o Brasil precisa andar, o PIB precisa andar, a gente não pode ter PIB de 1%, tudo precisa melhorar. E não podemos ter, último argumento para a Bolsa, não podemos ter uma força que é todos os bancos, o mercado financeiro inteiro dado à mão e jogar contra o Brasil. Nota, 100% fora de aptidões partidárias, que a nossa posição é 100% técnica, 100% objetiva, trabalhada em números e contas, mas não podemos ter forças contrárias, torcendo contra o que estamos vivendo, e simplesmente na hora que sai uma pesquisa eleitoral, a Bolsa andar e crescer. Aqui foi quando saiu a primeira pesquisa eleitoral. E aí foram saídas pesquisas a cada dia, e cada dia que sai uma pesquisa onde tem probabilidade de não ser a candidata atual diretamente já eleita, ou que já os outros que virão, cada dia com chances maiores, então Bolsa sobe. Por quê? Porque aí tem chance das empresas públicas terem aí um alívio, um fôlego, porque se não tiver continuidade de governo, seria meio que uma salvação para as empresas por questão de não intervenção do governo nessas estatais. Ou seja, o mercado financeiro criou essa força contrária ao governo, essa queda de braço. E a gente está num buraco hoje, economicamente, que a gente precisa juntar forças. Juntar todo mundo, pensar positivo. Não é hora de fazer queda de braço. Precisa todo mundo se juntar para tentar sair, para tentar evoluir. E está exatamente o contrário acontecendo. A ponto de sair uma pesquisa e fazer a Bolsa subir sem qualquer fundamentação. Não é porque a empresa X vendeu mais e, consequentemente, vai ter mais lucro, de tal maneira que o preço da ação evolui. Tanto é que vocês viram recentemente questão de banco, questão de relatório que saiu, de funcionário que foi mandado embora e assim por diante. É isso que a gente vive. Uma bolsa que acaba sendo influenciada por uma pesquisa eleitoral. É isso que a gente acabou de viver e vem vivendo. Tá? Então, isso é a nossa bolsa, esse eletrocardiograma, isso aqui tudo foi em função da crise de 2008. Nota que da maneira que caiu, a velocidade foi muito rápida, aqui é quase 90 graus, praticamente recuperou quase para o mesmo patamar, só que demorou muito mais tempo. Perfeito? Diante desse exposto, renda fixa, renda variável, a gente passa agora para mostrar para vocês, já subiu a plaquinha aqui, eu estou na prorrogação, de como estão os investimentos do Ortoprev. A principal informação do relatório, eu quero mostrar para vocês aqui. A primeira linha tem aqui o patrimônio do Ortoprev. O mapa já é 30 de junho agora, consolidado fechadinho. Esse número, eu vou aumentando e diminuindo, só para ficar mais fácil para vocês. O patrimônio, 232.703.603. Vocês, a meta atuarial que vocês têm que correr atrás, que é o NPC mais 6.
Aqui do lado tem a rentabilidade. Então, nota, nos últimos 6 meses, como o mapa é 30 de junho, aqui é a mesma posição, porque os números são iguais, no ano e nos últimos 6 meses, por ser junho, é o mesmo valor. Pelo que eu mostrei no gráfico, janeiro e fevereiro deste ano só veio para atrapalhar, porque as curvas ainda continuavam se elevando. Consequentemente, se vocês forem ver o resultado do ano, 4,51 para 6,86, ainda está faltando para a meta atuarial, por ter apanhado janeiro e fevereiro. Só que o que dá de alívio e conforto para vocês? Se vocês olharem nos últimos 3 meses, olha como a meta já dá 4 e aqui já dá 3. Vocês dá 4 e a meta dá 3, ou seja, vocês já superaram e já tem folga. Vocês já começaram a recuperação. Por quê? Porque já cumpriu os 2 meses, cumpriu os 2 meses, já deixou aqueles 2 meses para trás, elimina, e está sobrando dos meses, começou o resultado a vir positivo. Se você pegar o último mês, que é exatamente junho, de novo, 1,03 com a meta 0,75. Então, o que a gente entende? Como estabilizou a taxa, a gente entende que nos meses que virão, essa tendência de vocês irem recuperando, a gente acredita que até o final do ano isso aconteça e que você consiga cumprir de 4,51, esse número vai crescendo, e sua meta de 6,86 que vai também se elevar, mas que no final da história você consiga cumprir essa meta atuarial no ano. Mas olha a dificuldade, quando 2 meses vêm para atrapalhar, o quanto que você vai correndo atrás. Por quê? Porque já conseguir dar no mês o empatar 11, você já sabe que mês a mês para dar 11 não dá, porque você tem que correr a 12 ou 12,5 no ano, lógico que é o equivalente. Se faltar num mês, você já sabe que no mês é ruim, só que eu tenho que ainda cumprir o do anterior, o pouco que faltou. E assim cria aquela bolinha para você correr atrás. Então, a situação neste ano é exatamente essa. O bom é saber que a recuperação está se dando, e é pura e simplesmente diante daquelas curvas de mercado que a gente mostrou. E o mais legal, que aí a gente ajuda muito no nosso trabalho, é mostrar para vocês o seguinte: cada linha cinza dessa é um enquadramento perante a legislação. O que a lei determinou, e aqui vocês podem ver que tem quanto que da política de investimento, que é o que está disponível no site, quanto vocês podem aplicar. Ou seja, esse é o enquadramento da lei. Vocês têm 28 milhões aplicado neste enquadramento, que representa do seu patrimônio 232 milhões, 12%. Pela política de investimento de vocês, você pode ter 100%. Ou seja, 12% é menor do que o limite máximo estipulado, consequentemente, como está o enquadramento? Está ok. Então você vai ver que por questão de enquadramento do limite da linha, está tudo ok. Ó. Vou passar o mapa inteirinho. Ó. Não vai ter uma linha cinza que não vai aparecer o ok. Mas só isso não basta. Aqui é a segunda página já do relatório, porque tem bastante coisa. Ó. Outro ok, outro ok. Outro ok, outro ok, outro ok. Ó, o mapa inteirinho. Só que isso só não basta. Por quê? Porque estar enquadrado a linha cinza é saber e dizer que tudo que está embaixo da linha cinza, o pacote todo está enquadrado na lei. Só que tem que dizer que cada fundo que você aplica, tem que saber se ele por si só também está enquadrado na lei. E aí o que a gente faz? A gente faz o enquadramento do fundo, indo linha por linha e verificar agora. Então, para cada fundo, vocês veem que tem essa tríade de ok aqui, ó. Por quê? Porque a lei põe obrigatoriamente que se faça 3 checagens. O ok, se o fundo está dentro dos limites da legislação, se o regime próprio, se o Ortoprev não tem mais de um limite estabelecido de investimento no próprio fundo, e se o regime próprio não tem mais do dinheiro dentro do próprio fundo, mais do que 25%. Então, se você voltar aqui, ó, qual que é essa conta? Vocês têm 2 milhões investido num fundo
que o PL do fundo, o patrimônio do fundo é 336 milhões. Ou seja, quanto que você representa deste fundo? 0,74. Esses 2 milhões que você tem investido, dentro do patrimônio do fundo, que tem um monte de gente que investe também, você representa só 0,74. Ou seja, você é muito menor que 0,25, consequentemente, esse ok está enquadrado. Perfeito? Olha só que impressionante esse fundo aqui. Olha o patrimônio. 1.397.797.704,29 reais. Quanto que vocês têm investido nesse? 8 milhões. Quanto que vocês representam do fundo? Nem 1%, 0,61. Que é diferente dos 8 milhões que vocês têm investido dentro do seu patrimônio, que é 232 milhões, representando assim 3,69 do seu patrimônio. Tá? E é lógico que esse fundo, por ter esse patrimônio gigante, que é bizarro, de qual instituição que é? BB, Banco do Brasil. Perfeito? Então, para ir finalizando, que a plaquinha já subiu, já tem uns minutos atrás, o que a gente faz? Se deixar, eu fico falando até amanhã. Eu vou passar aqui, ó, rapidinho, todas as linhas, ó, e vocês só batem o olho. Não vai ter nenhum que não seja ok, ó. Pode ver, ó. Então, o mapa é legal, tem milhares de informações, mas você bate o olho. Não tiver uma linha que não tem ok, ou uma linha cinza que não tem ok, aí tem que explicar, e se bater no Ministério da Previdência, não tem o ok, lascou. Porque não vai renovar o CRP, não renova CRP, município deixa de receber repasse federal, estadual. Aí imagina a cabeça dos conselheiros dirigentes do Ortoprev. O prefeito desce de helicóptero, de rapel, lá no Ortoprev, para saber o porquê de não enquadrado. Então, vou terminar de passar o okzinho aqui, para dar o conforto para vocês, que o Ortoprev vem redondinho, dentro da lei, tudo perfeito, só que com uma missão terrível, que é buscar a tal da meta atuarial, que não está nada fácil diante do que o mercado vem apresentando. Perfeito? Então era isso que eu queria falar para vocês. Só queria fazer uma crítica que me deram pouco tempo para falar, mas muito obrigado a todos. Quem gostaria de fazer alguma pergunta para a equipe da Risk Office? Esse relatório nós chamamos de relatório de enquadramento, também está disponível todos os meses no site do Ortoprev. A gente vai estar encerrando por aqui, agradeço muito a quem ficou até o final, também ao pessoal que se dispôs a estar vindo aqui no início também. E assim, o Ortoprev se coloca à disposição de vocês para qualquer dúvida. Se alguém quiser fazer alguma pergunta pessoal, algum dos nossos consultores, a gente está à disposição. Muito obrigada a vocês, tá bom?